Errei mesmo, mas por outro lado, se você buscou, você não achou muita coisa. Não. Cara, desculpa, mas... E disciplinador, que já era o meu perfil, desde sempre, porque como eu te falei, eu fui forjado. E aquele jogo Luiz Fabiano, ele falou, mas foi muita coisa. Olha pra mim, olha pra baixo. Quando ele olhou pra baixo e veio em minha direção, eu pensei, ele não vai fazer isso. O Cuca, ele tem uma particularidade, né? Até hoje eu assisto o jogo dele, eu vejo. Ele me fala abertamente minha opinião, tá? Uhum. Ele se coloca sempre do outro lado como vítima. É o Fred, né? Assim, um excelente jogador, tá? Sim. Mas quando ele quer ser, ou quando ele tentava, hoje em dia ele ainda quer, e os caras permitem isso, e eu fico no sofá me rasgando. Fala, futeboleiros e futeboleiras do meu Brasilzão. Você está no canal Vitrine da Várzea ao Profissional, cujo mestre de cerimônias é esse quem vos fala, Caio Casas. E hoje, como vocês já podem ver, estou com uma participação que dispensa apresentações, é maravilhosa, mas antes, não esqueça de deixar o seu like, ativa o sininho da notificação para o YouTube mandar mais vídeos, mais conteúdo para vocês. Nos siga nas nossas redes sociais, não esqueça lá de nos seguir. E vamos embora pro vídeo. Tamo junto. Como vocês puderam ver já aqui do meu lado, estou com ele, Luiz Antônio Silva dos Santos, mais conhecido como Índio. Aplausos, aplauso, produção. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Prazer é meu, enorme de você estar aqui. Dispensa apresentações, é um cara que eu tive o prazer de conversar, é um cara que muito humilde, né, que todo mundo já conhece aí pela arbitragem, mas eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. É um cara incrível, muito humilde, nos recebeu super bem. Eu quero desde já te agradecer por ter nos recebido, por ter conseguido esse espaço aqui para a gente poder estar trocando essa ideia. Queria que você falasse um pouco para a galera aí, falasse um pouco com o pessoal, se apresentasse, o pessoal que não te conhece ainda. Bom, primeiro de tudo, obrigado a você, ao canal Vitrine do Profissional, a Várzea, a Carol, que está nos bastidores, mas nos ajudando. Obrigado, palmas para você, prazer grande. Bom, gratidão eu acho que é a primeira palavra a ser dita. Acho que por tudo que a arbitragem proporcionou ao Luiz Antônio, o Índio, né? Porque para falar disso a gente tem que, como você bem falou, a apresentação já vai ser quem era, né? Eu nasci em Nova Iguaçu em 1970 e aí fui morar em Petrópolis em 79 com meus pais. Morei lá e até quase 30 anos de idade. E no decorrer disso, amizade, futebol sempre teve na veia. Eu jogava lá em Petrópolis, eu joguei no Serrano, no Petropolitano. Um sonho de garoto, como qualquer menino tinha e tem nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje, porque o canhão é grande, né? Sim. A mídia é grande, jogadores profissionais hoje estão aí, são celebridades, deixaram até de ser um simples jogador para ser uma celebridade. E aí eu queria fazer parte desse mundo e assim fui, joguei futebol. Minha família sempre me incentivou, mas realmente acho que Deus tinha um propósito maior para minha vida. E ao sair do quartel, eu voltei meus afazeres, lá em Petrópolis ainda, como eu falei, onde eu morava. E um amigo, ele era da Liga Petropolitana e ele era auditor. E aí ele, sabendo do meu envolvimento com o futebol, ele falou: Índio, vamos lá fazer o curso de árbitro. Aí eu, no primeiro momento, não quero não, tô afim não. Ele, cara, faz. Aí passaram aí uns 10 dias, 15 dias mais ou menos, ele insistiu e isso ficou gravado como tudo aconteceu, que foi de uma forma muito natural. Um dia a gente saindo do trabalho, ele me convidou para ir tomar um cafezinho ali na Casa D'Angelo. E a Liga, quem conhece Petrópolis, né, vai identificar rapidamente, a Liga ela fica em cima da Casa D'Angelo, na Praça Dom Pedro, bem no centro. E a gente trabalhava na Rua do Imperador, 5 minutos. Aí fomos lá, tomamos um cafezinho. Ele, vou lá em cima na Liga, vamos comigo? Aí eu fui, cara. Quando eu entrei na sala, no auditório, tava lá o curso rolando.
E para minha grata surpresa, eu fui lá para trás, sentei, né? Porque eu já conhecia alguns árbitros que estavam fazendo o curso, outros que estavam iniciando, mas a grande maioria eu já conhecia. Eu já jogava, já tinha apitado dos jogos meus. Ou jogado comigo em algum momento, cidade pequena. E aí eu sentei lá atrás, fiquei, aí na época o professor era o Walter Serra, em 91 ele estava no auge, né? Ele tinha apitado o título do Botafogo, então e isso chamou muitos jovens para fazer o curso de árbitro, inclusive eu sem querer, mas fui levado. E sentei lá no fundo, fiquei assistindo a aula, no final bati um papo com ele, com os amigos e tal. Aí ele, não, faz curso, vem mais uma aula. Aí eu fui, cara, fiz a segunda aula, a terceira aula. Lá na segunda ou terceira aula ele falou, quer apitar vai ter um torneio lá no Cascatinha, tu quer apitar? Eu falei, cara, não tem nem uniforme. Aí ele, não, isso é fácil, a gente dá um jeito. Aí pede a um, pede a outro, um emprestou uma bermuda, um emprestou uma camisa, eu não, sabe, foi assim, realmente bem interessante como tudo aconteceu. E aí quando eu dei por mim, já era 1992, eu já estava iniciando o ano de 92, que isso tudo foi no ano de 91, o curso, toda essa mudança. E em 1992 eu já estava apitando campeonato amador da liga, eu já estava apitando aspirante, né? Quem é da várzea sabe do que eu estou falando. E assim foi, e a ascensão foi muito boa. Eu me identifiquei muito, isso aqui virou minha pele. O Luiz Antônio deixa de existir quando eu coloco isso aqui e entra o índio, né? E aí o índio é isso, é tudo isso que foi construído desde 91 lá até os dias de hoje. Sim, e você falou o seguinte, que não era um sonho, você caiu aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque assim, às vezes a gente sonha, né? Eu por exemplo, eu tive um sonho de ser jogador de futebol, também já joguei em alguns clubes, só que o sonho não se concretizou. Às vezes a gente não completa aquele sonho, não conclui aquele sonho, e muita gente se frustra por causa disso. Você não, Deus te abençoou, você, graças a Deus, correu atrás também, por mais que você tenha ido sem querer. Você chegou lá e continua indo, foi na primeira aula, da primeira já foi para a segunda, da segunda já foi para a terceira, você teve o seu esforço pessoal também de buscar conhecimento, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Do sonho e de você poder buscar esse esforço pessoal aí para essa profissão tão amada sua hoje, né? Que te completa. Que eu tô vendo até que você se emociona, né? Com isso. Cara, desculpa, mas à vontade. Eu acho que aflora os sentimentos. E o maior sentimento, como a gente brincou, né? Eu soltei uma fala para você. Falei, quando a gente faz o que a gente ama, é sempre... O resultado é sempre o melhor. Não, de repente não é nem o resultado que a gente quer, mas sempre é o melhor resultado. Porque você consegue coisas que você não idealizava. Eu não idealizava ser árbitro. Eu não pensava em ser árbitro de futebol. Eu queria ser jogador de futebol, como a gente falou no início, né? Entrar no Maracanã, né? Casa cheia, no antigo Maracanã. No novo também, mas com aquelas particularidades, né? Como um dia de hoje, 50 graus, sensação térmica ali dentro, sentindo aquele cheiro da grama. E eu me emociono, Caio e amigos, porque é muito árduo. A nossa vida em si, nos dias, né? Nos nossos afazeres, já é árduo. Ainda mais você iniciar em Petrópolis, um garoto, eu tinha 20 e poucos anos, com outros sonhos e começar a largar tudo, porque você tem que abdicar de muita coisa. As pessoas não têm noção do tamanho que é ser um árbitro. Se todos um dia tivessem a oportunidade de se tornar árbitro, talvez tudo mudaria no quesito respeito, entender o árbitro nos seus princípios e na parte profissional. Bom, e aí, cara, eu queria ser jogador e não consegui. E aí quando eu percebi, eu era um árbitro em Petrópolis já conhecido e tive a oportunidade de vir para o Rio em 93. E eu lembro do meu primeiro jogo aqui, eu era quarto árbitro, pra você ver, né? Como que as coisas já te dizem, né? Deus, eu acho que fala assim, é o que eu estou preparando para você. Meu primeiro jogo, e não podia ser diferente, eu eu seria o quarto árbitro. Cara, por destino, de quarto eu bandeirei, mais um pouquinho eu apitava o jogo, onde era para ser quarto árbitro. Ali já foi um sinal para mim, é o que eu tenho para você, é o plano que eu tenho para você. Não é o que você queria,
Porque quem manda em nossas vidas, em nossos projetos, em tudo, é o nosso Deus. Verdade. Deus ele é soberano em tudo que faz. Então não adianta você estabelecer planos e metas se não for da vontade dele. E ele só nos coloca onde verdadeiramente nós vamos ser honrados. Onde verdadeiramente é o nosso lugar. Onde não é, para aqueles que têm fé e têm Deus em primeiro lugar, eu acho que é assim que ele faz. Ele faz da tua vida o que ele quer. Você pode ter teus planos, teus sonhos, mas ele vai fazer com que ele venha ser realizado da melhor maneira possível. Isso é verdade. Eu queria que você falasse também um pouquinho, porque o pessoal vê a pompa, né? Vê o árbitro lá na televisão, te via na televisão, eu te vi várias vezes na televisão, mas o pessoal às vezes não sabe essa dificuldade que passa, né? Um garoto saindo de Petrópolis e vindo para uma realidade completamente diferente, né? Que é um Rio de Janeiro, que o ritmo é diferente, as pessoas são diferentes, né? O costume é diferente. O pessoal às vezes não quer abdicar de certas coisas, que acredito que tenha sido uma das dificuldades que você teve no início, para poder correr atrás do sonho. Você fez isso, você largou família, largou trabalho, largou um monte de coisa para estar correndo atrás do teu sonho. Sim, foi. Engraçado, tudo, a arbitragem foi me dando tudo, até os dias de hoje. E foi assim, eu não pensava em fazer o curso. Aconteceu. E aí eu ficava deslumbrado quando eu vinha de Petrópolis, quando eu entrava na Avenida Brasil. Na época não tinha a linha vermelha, então a gente passava ali no trevo, e quando saía da Washington Luiz, que fazia ali no trevo das Margaridas, aquele retorno ali, né? E eu via a Avenida Brasil, eu vinha de ônibus no início. Eu, caramba, que é isso? Carro. Geralmente era sábado, eu saía sábado 5 horas da manhã, porque o jogo na federação antigamente, né? Acho que até hoje, era sempre na parte da manhã e eu tinha que vir, e no início eu tinha que vir de ônibus. E aí eu ficava já deslumbrado com isso, Caio. Quando eu chegava ali que via aquelas 3 pistas, né? E aquele carro para um lado, carro para o outro. E assim foi indo. Até que por 2 anos nessa batida, em 95, teve um fato muito curioso, que foi no primeiro semestre eu apitando, e eu trabalhava em Petrópolis, tinha 20 e poucos anos. E aí, por conta da categoria de base, você trabalha muito, você é escalado sub-15, sub-17, sub-13 e assim vai. E aí a minha chefe uma vez virou pra mim e falou assim, em 95, eu não esqueço, ela falou: Luiz, você tem que escolher, cara. Ou você vai trabalhar, ou tu vai ser árbitro. Aí tu imagina, né? Eu virei pra ela e falei assim, prepara minhas contas, porque eu não vou pedir também não, vocês vão me mandar embora. Eu nunca vou, foi uma segunda-feira, eu ia apitar na quarta-feira, Flamengo e América. Olha só, e aí falei, não, então tá, eu tô indo, eu fecho a semana e aí a gente resolve. Ela, tudo bem. Aí vim apitar o jogo, cara. E aí foi Flamengo e América e o jogo transcorreu de uma forma assim, eletrizante. O América eliminou o Flamengo por 1-0 e a geração do Flamengo era Atício, Luiz Alberto, jogava um pouco esses caras, né? E aí o Flamengo perdeu, eu expulsei jogador. Aí na quinta-feira eu voltei para Petrópolis, na quinta-feira eu fui comprar o Jornal do Esporte, o Cor de Rosa. Aí tava lá, a matéria do jogo, eu expulsando o jogador e o técnico do Flamengo. E do lado tinha um convite a vestibular na Gama Filho. E aí eu, sabe, você olha para um lado e olha para o outro, fala assim, educação física, arbitragem, tá. E aí, por conta do futebol, fui eu fazer educação física. 95.2 eu iniciei na extinta Gama Filho. Isso é só para vocês terem uma ideia do como é e como foi. E aí ali fui tal, e eu lembro, eu encontro os amigos agora que trabalham em clubes, eles brincam comigo que eu sempre fui meio tantã, meio 22, porque a gente, eles escolhiam jogar na faculdade e eu escolhia apitar. E aí a gente tinha aula até 11, de 11 até 1 era liberado futebol às quarta-feiras. E aí eu já vinha pronto, né? Com o meu apito, meu uniforme, e eles entravam para jogar e eu lá. E tive a oportunidade de fazer boas amizades e amigos hoje que estão trabalhando em clubes, e a gente, às vezes que a gente está no meio do futebol, aí a gente lembra disso e para você ver, o futebol, abdiquei de muita coisa,
sabe? Perdi muitos finais de semana e ainda pretendo perder outros. Imagina. E ainda falando do teu sonho, assim, né? Falando de sonho. Porque, como a gente disse, você num determinado momento da sua vida, você viu que o sonho que você tinha acabou ficando para trás e você estava correndo atrás de um novo sonho, né? Só que você não ficou parado. Deus fez a parte dele, né? Que foi te elucidar, te mostrar um caminho novo que ele tinha preparado para você e você correu atrás, né? Queria que você falasse a importância disso também, porque tem muita gente, muito jovem que nos assiste, que acha que o sonho acaba correndo atrás da gente. Mas é o contrário, né? Você saiu de Petrópolis, fez faculdade, se formou, apitou, largou muita coisa para trás para você correr atrás do seu sonho, né? E hoje você, graças a Deus, conseguiu o seu objetivo de vida, né? Nós, ao decorrer da conversa, a gente vai conversando mais ainda sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para o pessoal que está assistindo, os mais jovens, né? Que estão correndo atrás de um sonho, mas às vezes ficam parados em casa ali esperando. O meu avô, meu pai, eles sempre falavam assim para mim: só tem uma coisa que cai do céu, chuva, nego. Chuva. Isso vai vir do céu. E ela vai cair. É a única coisa que você pode ter certeza que, né, vai chover um dia. Os teus sonhos, os teus ideais, você tem que buscar. E hoje em dia o que eu vejo, assim, é uma acomodação dos jovens. O que eu acredito que não era para ter, porque hoje em dia a competição está muito maior. Mas eu acho que eles acreditam muito no... vai acontecer. A oportunidade está muito maior também. O acesso, tá, né? A internet, isso tudo abriu muitos horizontes. Então, a gente vê casos, né? Um garoto que hoje está jogando um sub-11, ele faz um videozinho, ele joga, de repente explode, e eles acreditam muito nisso. Eles não acreditam, eles deixam o improvável, quando na verdade a primeira ação tem que ser nossa. A primeira ação é nossa, em buscar, em querer, em se preparar e não depositar todas as fichas num caminho só. Eu quero ser jogador de futebol? Sim, claro, eu quero ser, mas eu vou estudar, eu vou me preparar para pós a minha carreira, para durante a minha carreira, eu estar pronto, porque o jogador, o árbitro, o advogado, o engenheiro, ele só não é aquele profissional. Ele é, em primeiro plano, um ser humano, ele é o profissional, aí vem, né, vai crescendo, é um pai, é uma referência na família, é um líder espiritual, um pastor. Então, quer dizer, as coisas nos são apresentadas, mas se ficarmos sentados, esperando a banda passar, achando que ela vai nos chamar, não, ela não vai chamar. Pega teu instrumento, acredita nos teus sonhos e vai atrás. Pois é. Porque, assim, eu até critico isso, tem muitos que falam assim: Deus vai fazer. Tá, Deus vai fazer, beleza. Deus te protege, passa na frente de um tiro. Deus vai fazer, mas não levanta às 5 da manhã e vai pegar um ônibus, vai estudar, vai trabalhar. É aquela história, né? A história uma ilustraçãozinha do rapaz que estava se afogando. Aí ele, Deus vai me ajudar. Aí jogaram um bote para ele. Ele não quis. Deus vai me ajudar, veio um barco para ele. Deus vai me ajudar, veio um navio para ele. Aí ele morreu. Quando chegou lá no céu, ele falou: Deus, o Senhor não me ajudou? Ele, mandei um bote, mandei um barco, mandei um navio. Você quer o quê? Porque as pessoas querem isso, que Deus desça do céu e faça por elas. A gente está sentado aqui e aí eu olhei um pássaro ali. Ele foi ali, pegou um negocinho da grama e voou. Ele é protegido pela natureza, ele tem a natureza. Ele não precisa fazer nada, né? Tudo que um pássaro quer, ele tem na natureza, né? Sim. Mas ele constrói o ninho dele, por que será? Verdade. Ele não deixa ninguém fazer, ele faz por ele. Né? Ele vai lá, constrói, ele protege, ele cria todas as situações para que quando a chuva cair, quando o sol vier, ele não venha ser incomodado. O pássaro é um bom exemplo aqui do que a gente deve fazer em nossas vidas. A natureza, a vida nos dá tudo, mas a nossa base, a nossa proteção e a nossa busca tem que ser nossa, é individual. Né? E se você não acreditar nisso, se vocês não acreditarem, vocês serão eternos perdedores, vejam bem, porque não buscaram. Porque só vai ganhar quem perder e só vai perder quem ganhar. Agora, se você não se der a oportunidade de pelo menos jogar, de ir à luta, você não vai saber. E as pessoas, hoje em dia, eu também vejo, Caio, elas não querem se frustrar. Elas querem tudo
vem que eu tô aqui, ó. Pois é. É difícil. Vai ser quase impossível. Até porque a competição tá aí, todo mundo quer um espaço. Então se você não lutar pelos seus sonhos, pelo que você quer, agora é claro, aquela ambição do coração, não é a ambição da mente, porque a mente ela é perversa. O coração, ele vai te dar as ambições, você vai lutar de igualdade com todos, você vai respeitar as regras. A ambição da mente é aquela, eu quero para ser melhor, eu quero para se destruir, eu quero porque se eu tiver que tirar alguém do meu caminho, essa ambição eu não acho legal. Agora, a tua ambição por amor, por acreditar e por querer o melhor para ti, para aqueles que te cercam, cara, vamos à luta porque... Pois é, a melhor coisa é fazer isso, é correr atrás do sonho, né? Então a gente veio de Petrópolis, o menino veio de Petrópolis, veio para o Rio de Janeiro, passou por tudo, estreou árbitro profissional, né? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou na sua profissão? Assim? A maior dificuldade, cheguei, sou árbitro, né? Meu sonho, cheguei no meu sonho, sonhei, saí de Petrópolis, estou aqui. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou na profissão? Eu acho que o árbitro ele vai encontrando as suas adversidades e dificuldades conforme ele vai crescendo, né? Se forma, é um grupo, é igual na faculdade, né? Todo mundo junto. E aí em 95 eu fui em 95 eu acho que foi bem rápido, eu já fui indicado para o profissional. O profissional era apitar, como eu falei, né, em 95 e já comecei assim. Eu comecei apitando, era juniores e terceira divisão do Campeonato Carioca. E o Campeonato Carioca só tinha primeira, segunda e terceira. Então você apitava a segunda, né, juniores na época, Flamengo, Vasco, um dos grandes e dos clubes formadores, que agora não são mais de menor investimento, agora são os clubes formadores, né, que a gente vai falar mais na frente sobre isso também. E aí, e terceira divisão, pauleira, irmão. Era pancada, era choque o tempo todo e na terceira e segunda não era diferente. E aí a primeira grande dificuldade que eu encontrei foi que respeitassem um jovem promissor, 20 e poucos anos, chegando aonde você, querendo ou não, você é jogado aos leões. E aí você tem que se impor, você tem que se fazer respeitar, você tem que conquistar o teu espaço. Eu acho que esse foi o primeiro grande desafio. O segundo grande foi ser reconhecido pela classe da arbitragem. Tipo, chegou um árbitro que tem potencial. Primeiro você tem que se impor no campo, fazer com que eles te respeitem. Depois, que as pessoas que comandam acreditem em você. E aí sim, você vai criando. E cada jogo é uma grande adversidade para o árbitro. Cada jogo é um grande desafio, porque tudo pode acontecer, né? E aí eu acho que o primeiro grande desafio que o árbitro encontra, não só eu, mas eu posso citar esses dois. E aí já em 98 eu entrei para a CBF, fui indicado e aí entrei. E aí todo mundo fala, né? Pô, entrou em 98, foi logo apitar. Não, eu ainda fiz, vou contar no dedo que é para vocês entenderem, ó. 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. 6 anos. Eu só fui efetivamente apitar pela CBF em 2003. Na Federação do Rio, eu em 98 fui a CBF, em 2000 eu apitei um jogo de profissional, um jogo. E aí só voltei a apitar de novo em 2003, profissionalmente, primeira divisão. Aí você vai falar, mas você não apitava? Sim, Série B, Série C do Rio, depois de 98, que eu me tornei um árbitro CBF, aí modesta parte não tinha mais para ninguém. A cada 10 jogos, um era meu, e a cada uma semana, se eu não estava quarta, eu estava domingo, se eu não estava domingo, eu estava sábado, então era uma escala dentro, uma fora, uma dentro, uma fora. E isso foi importantíssimo para minha carreira. Muito, Caio. As pessoas hoje em dia querem logo, os árbitros querem logo chegar e apitar. Não, eu digo que lá atrás a gente tinha plano de carreira sem saber. Porque hoje em dia se diz que se tem tudo pro árbitro. Mas antigamente é que se tinha. Porque tinha aquela coisa, aquela máxima que falta nos dias de hoje. Experiência. Você tem que ter experiência e domínio do que você faz
Mas não é só você achar que tem. As pessoas têm que ver isso em você. Porque um erro do ser humano e do ato é esse. Não, eu domino as regras, os conceitos, tenho um ótimo condicionamento físico, aí eu vou lá e vou apitar. Não, não é só isso. Você tem que conhecer isso tudo, tem que ter conhecimento disso tudo, mas as pessoas que estão do outro lado também têm que ver, esse é o teu momento. Coisas que hoje em dia eles não querem, eles querem logo chegar com 1 ano, 2 anos. Não, já apito Série A do Carioca, do Série A do Brasileiro. Por isso que a gente perde muitas safras. Você acabava fincando e fazendo ali a sua estrutura, né? Sim. Você ia ali no alicerce, na base, fazendo a estrutura para quando você chegasse, você tinha passado por aquela experiência toda. A experiência, né? Como eu falei. E isso foi muito importante, porque eu conhecia todos os jogadores, todas as comissões técnicas, tudo. Eu já sabia o jogador, do jogador, ele saiu desse clube e foi pro outro. Eu já sabia, porque eram muitos jogos. E isso foi consolidando o nome, a carreira. Eu fui aprendendo quantas e quantas vezes, nesse período de 98 até 2003, eu fui quarto árbitro a nível Brasil, de grandes árbitros, estadual também. Eu trabalhei, posso citar para você, Cerdeira, Léo Feldman, Oscar Roberto Godoy, tinha o Luciano de Almeida, os grandes árbitros que na minha época eram referência, né? Sidraque Marinho. O que esse cara apitava era um absurdo. Ele não apitava, ele flutuava em campo, ele dava aula, sabe? De equilíbrio, do que se diz hoje, pilar emocional. Ele dava aula de emocional, técnico, físico, tático. Tudo isso se fazia sem todo o suporte que se tem hoje. E eu fui aprendendo com eles. E aí, quando eu tive a felicidade de quebrar a barreira e ser aceitado, né? E eu lembro da frase do Armando Marques em 2003 para mim, como hoje, né? Porque ele tinha um estilo de gestão de choque. Eu fui na CBF, de muitos falarem, né? Tem um árbitro pronto, E ele não acreditava. Não, o Rio não tem árbitro. Tem aí, ninguém quer nada, acham que todos apitam, porque apitam no Rio, que tinha essa coisa, né? Porque a Federação do Rio é muito forte a nível Brasil. Então o árbitro apitava 2 jogos na Série A, tô pronto. E para ele não, para ele contava. E com meu primeiro contato com ele foi o seguinte, ele virou para mim e falou assim: índio? É índio, né? Assim, cara. É índio, né, que te chama? Falei, sim, senhor. Sim, senhor. Aí ele, tu apita? Aí eu falei assim, sim, senhor. Aí todo mundo vem aqui, senta aí onde tu tá sentado e diz que apita. Aí eu vou te falar uma coisa, eu tô de saco cheio de árbitro. Eu quero árbitro firme, árbitro que me bata na Série A e não tenha medo. Tu tem medo? Falei, não, senhor. Aí todos dizem a mesma coisa. Quer dizer, o cara, ele tinha ele era uma águia. Ele ia trabalhando psicológico, né? Ali ele já estava te estudando. Aí fica em pé, fiquei em pé. Você tem boa altura. Tem bom condicionamento físico? Aí eu tenho. Aí ele, tá bom, e por que tá tudo travado? Vai apitar assim? Aí eu, não, porque tá na minha frente. Imagina quando você pegar um jogador na tua frente, de 1,90 m. Pode sentar, fica à vontade. Relaxa, quer beber uma água? Assim. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ele ia te testando, ele ia te dando condições e ali ele já estava analisando. E aí ele falou, tá bom, tu quer ser árbitro, vamos ver. E aí, cara, aí ele acreditou, os amigos, devo muito. Ninguém constrói nada sozinho. Foram amigos e amigos que tiveram a oportunidade de falar bem e falaram, né? E agradeço também aqueles que não falaram, porque serviu de estímulo. E assim foi. E até que 2003 eu nasci. Em 2003 você começa. Você era um estudioso dessa área de futebolística, né? Você falou aí da questão de atleta, você sabia que um atleta tinha saído de um clube, ido para o outro. Você sabia como um atleta se comportava. Para quando você enfrentasse, né? Eu vou enfrentar o atleta X. Aquele atleta ali ele é problemático. Eu já vou entrar já sabendo que ele vai me dar um problema. Você era estudioso a esse ponto? Eu gostava, sempre gostei e ainda gosto. Até, minha esposa até brinca. Tem jogo da 5ª divisão tu quer assistir. Porque é aí que você aprende. E foi assim que eu aprendi, vendo, e aprendendo, e errando, e não cometendo os mesmos erros, às vezes cometendo, e vendo, exercitando, vendo,
exercitando, repetindo, assistindo. E aí eu via tudo, né? Sabia o time que estava jogando, aonde ia, rodada. Antigamente não se tinha internet, como a gente sabe, então era muito jornal, então eu estava sempre lendo, vendo os times, classificação. Você ter uma ideia, eu era tão assim, e eu tinha uma máxima com os meus amigos quando a gente viajava ao Brasil, tipo assim, tinha para São Paulo uma quarta-feira. Aí eu olhava a tabela, falava assim, bom, a gente está no jogo, um exemplo, tá? Corinthians e São Paulo, quarta-feira à noite no Pacaembu. Galera, olha só, se tudo der bem hoje, se tivermos uma boa atuação, se não acontecer nada, qual é a próxima rodada? Aí os amigos falavam assim, tipo, no Sul, São Paulo e Grêmio, a gente tá nesse jogo. Aí os caras, tu tá de onda. Falei, vamos casar um jantar? Aí eles, tá, vamos. E aí, cara, não foi uma, não foi duas, não foram três, muitas vezes. Quando o jogo ia bem, quando ia, aí a casa caía mesmo, e aí esquece, normal da vida, respira, vai voltar depois. E porque leitura, né, ler, como é o jogo, é a antecipação da jogada, antecipação de uma atitude de um jogador, e você só consegue isso lendo, observando, assistindo, né? Então, jovem árbitro, assista jogo na TV, vá a estádio, acompanhe os mais velhos, porque os mais velhos só não falam besteira de uma forma geral, os mais jovens escutem. Jovem, escute. Perfeito, seja um estudioso. E humilde de ouvir e ouvir. Com certeza. E você falou o nome de alguns árbitros. E qual é a sua maior referência na profissão? Assim, eu olho para esse árbitro aqui, eu sei que podem ter vários, né? Mas, assim, vamos melhorar. Os três melhores, os três melhores, para não ser injusto com... Da atualidade ou o que eu vi? Pode ser, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um da atualidade e dois que tá, um da atualidade. Para mim, na minha opinião, é o que eu acho. Acho não, achismo para mim não existe. O que eu entendo que deveria ser o árbitro da Copa do Mundo, que é o paulista, o Rafael Kraus. Minha humilde opinião, mas é minha. Sim. Os dois outros, os árbitros, eu vou te falar o nome e você vai saber quem são. Luiz Antônio Silva dos Santos, o índio. Sabe por quê? Eu aprendi isso dentro de campo. Isso não é arrogância, não é prepotência, é simplesmente reconhecer e saber o que eu fiz para ser merecedor. Eu lutei. Então, se eu não me valorizo, e se eu não me valorizo dentro de campo, principalmente, que é uma arena aquilo ali, ninguém vai te respeitar. E o futebol, para mim, tem duas máximas. Eles só respeitam quem fez grandes feitos, conquistou títulos, e quem ganhou muito dinheiro. Verdade. Se eu tiver errado, que discordem, mas é a minha opinião. Como eu não ganhei dinheiro, mas tenho a convicção que fiz boas partidas, algumas finais, então, por que não eu? Verdade. Amor próprio. Eu me considero, na minha geração, se não fui o melhor, para eles, para mim eu fui. Porque da onde eu vim, o que eu conquistei, como foi. Onde você saiu, onde você chegou. Você vê? Então, quer dizer, eu me valorizo. E acho que sem arrogância, sem prepotência, mas se valorizem e acreditem no que você pode fazer. Porque se você não acreditar, quem vai acreditar? Pois é. Por mais que até mesmo sua mãe, seu pai, sua esposa, seja quem for, o campo tá ao fundo, né? Dá pra ver, né? Tem uma linha aqui, ó, quando você entra, é você e você mesmo. Então, se você não acreditar, você não vai conquistar. Torcida em cima xingando. 80 mil te xingando. Porque quando você dá para um lado, hoje a gente consegue chegar a 60, né? Mas na década dos anos 90, 2000, era 80 mil no Maracanã, 70 mil. Aí tu, apitou para lá, 50 mil. Aí tu apitou para cá, 30 mil. Se você não tiver o teu autodomínio, isso que eu acabei de falar, acreditar em você, você é engolido. Pois é. A gente sabe como é que é, porque a gente está de fora, a gente vê a pressão da torcida,
acho que é uma dificuldade grande também, né? Além das dificuldades que você enfrentou no início da sua carreira, eu acho que uma dificuldade hoje é essa. É a torcida em cima o tempo todo, te xingando. Você dá um... Às vezes o lance é justo, é aquele lance ali. Só que a torcida não quer saber, a torcida tá torcendo pro time. Se você der alguma coisa contra aquele time, Acabou. Pra você, por que eu te falo isso, né? Porque como a gente estava falando, né, da minha carreira, eu só apitei aqui na Federação do Rio quando na CBF eu tive uma aceitação. Em 2003 eu fiz alguns jogos aqui no Rio, aí a CBF me lançou a nível Brasil. Meu primeiro clássico não foi uma escala carioca, foi uma escala da CBF, Flamengo, Fluminense e Vasco, no Campeonato Brasileiro da Série A, porque em 2003 eu já tinha feito vários jogos na Série B. E aí, cara, quando veio 2004, que foi o meu ano de ascensão, eu me recordo como hoje. Eu fiz uma semifinal, um domingo à tarde, no Maracanã, Flamengo e Vasco. Olha, uma semifinal. Cara, por isso que você tem que acreditar em você, nos teus sonhos, em você, no poder de Deus, em tudo. Então eu fiz, pra vocês terem uma ideia. No ano de 2003, onde eu fui escalado e tal, estava ganhando força, e aí a federação em 2004 entendeu que não, esse árbitro vai ser trabalhado pela CBF em 2004, então vamos largar ele aqui. Foi aquilo mesmo, pega e joga lá. E aí começou o estadual, que era de 5 meses, né? Não é tão curtinho como é agora. Então eu fui, fiz alguns jogos e aí caí numa semifinal. Flamengo e Vasco no Maracanã. Isso em 2004. Já estava consolidando, mas foi o ano mesmo, né? 2003 foi a entrada e 2004 foi a consolidação disso tudo. E aí, quando eu entrei no Maracanã, um domingo, 4 horas, um domingo como o dia de hoje, um sol, um calor absurdo. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, ou é hoje ou é nunca mais, cara. Né? É um Flamengo e Vasco, semifinal de Taça Guanabara. E aí eu fui lá, apitei. Na terça-feira de manhã, eu recebi um telefonema e um amigo falou, um grande amigo, você está cotado para apitar a final da Taça Guanabara sábado. Aí eu, tá de brincadeira, Zé Cláudio Ramos. Falei, tá de brincadeira. Aí ele, não, Índio, tô te falando. Agora, ó, silêncio, não fala pra tua mulher, porque quem me falou pediu pra eu nem te falar, mas eu já tô te falando pra tu começar a se preparar. Esse era amigo. Ó, pelo amor de Deus, ele sabe, se vazar, foi eu que te falei. Mas começa a trabalhar isso pra você não ser pego de surpresa. Aí eu, imagina, isso era terça de manhã. Tu imagina como é que foi minha terça-feira, né? Imagina. Saí do Flamengo e Vasco no domingo. Na terça recebo essa ligação. Na quarta noite, é você, aí eu já comecei a ouvir na rádio. Ah, os árbitros cotados são fulano e fulano, 3 nomes. E o meu ali. Falei, caraca, na quinta-feira, eu escalado. Irmão, aí eu... fantástico. Cheguei emocionado. Fantástico, velho. Eu vivo como eu vivo. É como se eu tivesse... Tá na minha memória ainda. Como se você estivesse vivendo um Fla-Flu, de um lado, Romário, Edmundo, Léo Moura. Do outro, um Flamengo novo, com só garoto praticamente. Roger, salvo engano, Ibson. Só praticamente a base do Flamengo era garotada. Irmão, 80 mil pessoas. Eu olhei para aquilo e lá em cima tava meu maior tesouro, minha filha, vendo o jogo. E aí ela tinha um aninho, ela nasceu em abril, em 2003, em 2004, tudo veio junto. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, o Índio chegou. E com muito trabalho, muita dedicação. E aí foi 3-2 Flamengo. Outro dia eu tava vendo o jogo. Caraca, um jogo que eu falei assim, era eu mesmo? Porque o poder de concentração, de foco, de entrega, Caio, foi assim,
alucinante o jogo, né? Se buscarem vão ver, foi 3-2 Flamengo, o último gol do Roger, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, eu falei, caraca, que roteiro. E aí, ao término disso, saí dali, e aí ainda nesse campeonato veio o primeiro jogo da final, Flamengo e Vasco. Quer dizer, 2004 foi um ano assim, para entrar para minha vida profissional e para minha história como homem. E você colhendo tudo aquilo que você já tinha plantado, né? Você já tinha vivido. Até chegar 2004, que foi a época da consolidação. E já, em 2004 já veio a primeira indicação para a FIFA. 2004 mesmo. 2004, assim, todo ano foi o ano, mas 2004 acho que marcou mais por conta disso. E foi assim, e eu saí eu lembro como hoje também, né? Assim, são coisas que ficam gravadas de muita gratidão. Eu lembro que aí eu fiz esse jogo, fui muito bem, aí veio a final, e aí no primeiro jogo, uma final, eu não fui tão bem, eu reconheço isso. E aí o jogo foi no domingo, foi 2-1 Flamengo, 2-1 Flamengo, e aí na segunda-feira o Armando me chamou, porque ele sabia que eu fui muito bem, pelas questões, né, novo e tal, primeira final, Flamengo e Vasco, velho. Pô, caraca, tá maluco. Coisa de louco. Maracanã. Não existe. Podem falar, eu não tive a oportunidade de fazer jogos internacionais. Mas o que eu fiz a nível Brasil não tem igual. Podem falar do Grenal, podem falar de São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras. Irmão, mas Flamengo e Vasco, eu quero ver quem vai assistir no bar, na esquina, que não vai se envolver. Ainda mais naquela época, que era mais disputado ainda. E isso, o Eurico fazia o clássico não ser só um clássico. Ser um clássico, ser uma guerra, ser uma disputa, ser uma competição. O Flamengo e Vasco naquela época era tudo uma coisa só. Era o campeonato. Se apitar um Flamengo e Vasco, irmão, era apitar um campeonato. E apitar uma final de campeonato, Flamengo e Vasco, irmão, poucos, tu tem que ser ungido mesmo, porque senão o leão te devora. E aí eu lembro que aí na segunda volto eu na CBF, porque ele tinha essa mania, ele falava que os árbitros dele, que eram os árbitros das federações, mas que pertenciam à CBF, eram dele. Ele falava, meus árbitros. E ele abraçava o árbitro, ele batia, mas ele abraçava também. Ele me chamou e aí fez as ponderações, falou, se prepara que tem jogo para você. Aí no domingo esse jogo, numa quarta-feira eu fui para São Paulo fazer Corinthians e Fortaleza, Copa do Brasil. O cara era tão águia, quando eu acabei o jogo, né, porque tu imagina, domingo, quarta, quando eu acabei o jogo eu fiz assim, ó. Você acredita que eu voltei a falar com ele na mesma semana? Pô, o que ele viu? Você apitou bem, ele não elogiou. Apitou bem, só não entendi aquele... Tirou o peso, né? Aí eu olhei pra ele, já o conhecia, e nem falar, só balancei a cabeça, ele, parabéns, você vai ser um árbitro. Aí eu falei, pô. Depois de ter apitado a final do Flamengo e Vasco, Corinthians e Fortaleza, você vai ser um árbitro. Você vai ser ainda, ele nem disse assim, tu é um árbitro, tu vai ser um árbitro. Vamos ver até onde você pode ir. Porque ele falava, para ser FIFA na época dele, tinha que ter acho que 1000 e tal, ou 100 e poucas partidas para poder pleitear, fazer parte do quadro. E quando entrava tinham várias outras coisas. Quer dizer, era muito difícil. Muito difícil. Agora tá mais fácil, né? Ah, sim, hoje em dia o árbitro... Mas você teve quantas indicações no total? 2004, 2005, 2007, 2008. 4 indicações da FIFA. Então ele já estava vendo o teu potencial. Sim. Já estava vendo o teu potencial. Porque na vida é assim. Na vida a gente cobra aquilo que a gente sabe que vai dar certo. E a gente cobra de quem muito pode dar. Ele sabia que ia dar certo com você. Aí de 2004, né? 2004 você apitou ali, foi bom, foi bem. Você continuou e vieram alguns lances polêmicos na sua carreira. Vieram alguns lances polêmicos que saíram bons lances. Saíram em tudo quanto é jornal, né? Eu lembro na época. Jornal, rádio falava dos lances. Uns falavam uma coisa, outros falavam uma coisa. Uns falavam em sua defesa, outros falavam contra.
né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Tem algum, até anotei alguns aqui. Em off aqui ele já me falou os lances, eu já sei, tá? Depois se quiser cortar, você pode cortar. Não. Mas aqui a conversa bate-papo mesmo. Assim, e eu te falo, errei mesmo, mas por outro lado, se você buscou, você não achou muita coisa. Não. Erros clássicos, tipo um lance capital, né? Capital que interferisse. Tu achou aí uns 3? 2? Talvez. De lance aqui mesmo, 2. Eu te falo. Os outros 2 foi mais reclamação. Pela atitude do árbitro, né? Pela forma de ser. O árbitro, eu falo assim, você só não é um árbitro. Eu falo isso hoje em dia. Você só não é um árbitro. Você é um adolescente, uma criança que foi educado, um adolescente que foi formado e um homem que se tornou. Então, não dá para você cobrar de um cara como eu, que fui forjado, tá? Na vida, preparado pela minha mãe, pelo meu pai, para a vida, mas forjado nela, a brincar, a negociar, a abrir mão dos meus princípios e principalmente daquilo que eu acredito que é o certo. Ponto. Você tá errado. Tá bom, eu posso até estar errado, assumo o meu erro, tenho humildade, mas vou te falar. Se eu tô ali, meu irmão, me deixa trabalhar. E os lances, né? Vamos aos lances. Bom, vamos lá. Quer que eu te fale aqui alguns? Fala, vamos lá, a gente fala um por um. O primeiro que eu peguei lá que eu achei foi o do Moraes. Sim. Né? O Moraes passa, você dá um amarelo para ele, aí ele passa, te dá chega perto de você, dá um esbarrãozinho, aí você já vai lá e tira e dá o vermelho para ele. Na época, muita gente ficou a favor e muita gente ficou contra. Eu queria que você comentasse assim. Tá, vamos lá. Eu te falo por que disso, tá? Bom, primeira coisa. Não, rapidinho. Mas você considera esse erro? Erro ou não? Não, né? E vou explicar. Vou te dar o texto, o contexto e o porquê. Sim. Ponto 1. Tinha acabado de sair uma recomendação pela FIFA, pela CBF, todo o atleta que simulasse falta, pênalti, seja lá o que for, tentasse de alguma forma ludibriar a arbitragem, deveria ser advertido com cartão amarelo. Se você buscar, você vai achar. Em 2000... Isso é verdade. Você vai buscar isso aí. E aí o que acontece? Maracanã, quarta-feira à noite, 21h45. Eu lembro de tudo. Vasco e América no Maracanã. Olha a bola. 2007. Foi errado? Não. 2007. Eu já tinha pitado tudo que eu tinha pitado até ali, né? Já tinha feito jogos, já tinha sido indicado à FIFA. Só na CBF em um ano eu já tinha feito para mais de 30 jogos. Eu fiz mais de 100. Isso eu sei. E aí, vem uma recomendação a qual eu, cumpridor da regra do jogo, do espírito da regra e disciplinador, que já era o meu perfil desde sempre, porque como eu te falei, eu fui forjado. Eu servi o quartel, negão. Eu joguei bola na rua, eu pulei muro, eu fui forjado. A vida me preparou. Eu tive infância, adolescente, eu vivi tudo, graças a Deus. Então, o princípio da disciplina, quando eu infringia lá atrás com meu pai, não faça, eu era castigado, eu era disciplinado. Então, eu levei isso para dentro de campo comigo, a disciplina, a ordem, e ainda carrego até hoje. E aí, um jogo quarta-feira à noite, eu no Maracanã, o atleta entra à direita atacando para a direita das cabines de rádio, próximo ao assistente 1, simula um penal. Eu, próximo, de longe, vi, marquei o tiro livre indireto contra a equipe dele e de longe, para evitar qualquer coisa, eu aplico o cartão amarelo. Ele olha para mim, olha para baixo. Quando ele olhou para baixo e veio em minha direção, eu pensei, ele não vai fazer isso. Não vai. E aí ele sutilmente abaixa a cabeça e esbarra com o ombro. Sutil, leve como você. Para muitos, isso não é uma agressão.
A agressão que sofreu fui eu, pô. Sim. Eu que vou saber se foi ou não foi, se eu me senti afrontado. Não precisa ser física, a agressão pode ser verbal. E aí eles barram. No que eles barram? Mexeu em cachopa de marimbondo. Aí, irmão, só tinha o quê? O amarelo, que já estava em cima, e o vermelho. Por isso que eu não considero um erro, tá? Porque, primeiro, eu agi segundo a regra do jogo, e segundo, eu fiz ser respeitado não o Luiz Antônio Índio, mas a autoridade que foi me dado para estar ali. Perfeito. Aí tem mais dois aqui. Tem mais três. Tem um que é o Cuca reclamando, falando de você. Ele fala assim, poxa, mais ou menos assim, pelo que eu pesquisei lá. Ele fala assim, poxa, só falta, tá tudo dando errado, só falta botar o Índio para apitar meu jogo no domingo. Não é que não foi nada de lance, mas foi ele reclamando por ele ter sido expulso, né, num jogo anterior. Eu queria que você comentasse sobre isso também. O Cuca, ele tem uma particularidade, né? Até hoje eu assisto o jogo dele, eu vejo. Ele me fala abertamente minha opinião, tá? Ele se coloca sempre do outro lado como vítima. Acho que por isso que dizem que eu sou polêmico. Porque essa estratégia eu já conhecia. Primeiro eu ataco, sou a vítima, para que se acontecer alguma coisa, eu avisei, ó. Só falta botar esse cara aí. Então assim, ele foi indisciplinado, era passivo de ser punido, e aí eu te falo de novo, eles testavam e testam os árbitros. E todos eles que me testaram, eu posso até ter dado 2 passos para trás, mas eu confesso que na minha carreira eu dei 5 para frente. Se é que vocês me entendem. Sim. Dei 2 para trás, mas eu consolidei 5 depois, ao meu retorno. Então com ele não foi diferente. Ele testou no primeiro jogo. Testou. Irmão, tchau. No segundo ele já meteu aquela. Eu sou a vítima. Esse cara me persegue. Esse cara não gosta de mim. Esse hábito, não sei. Ainda bem que hoje em dia, com a internet, tudo é visto, tudo é escutado, a gente procura, a gente vê. Então, não considero também um erro. Considero, sim, ele tentando ser a vítima para botar a culpa no árbitro. Como é cultura, não só ele, mas ele específico, que é que a gente está falando, ser a vítima para depois ser o herói. Perfeito. E o outro é o Fred. O Fred também dá umas declarações falando de você, que ele até estava falando que você só apitava contra ele e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho desse lance. O Frederico Guedes Mendes, é o Fred, né? Assim, um excelente jogador, tá? Sim. Mas quando ele quer ser, ou quando ele tentava, hoje em dia ele ainda quer, e os caras permitem isso, e eu fico no sofá e rasgando, como foi no jogo do Fluminense e Bahia. Ele pegou um atleta e... Meu irmão... Toma um chapéu, né? Aí botou a mão no peito do cara, o cara realmente até simulou, mas ele botou a mão, não cabe essa questão. Ele ir lá, fazer o papel de jogador, árbitro, maqueiro, médico, e ainda usando de uma força física desproporcional, eu, me colocando como árbitro, era amarelo no atleta do Bahia, por empurrá-lo, e vermelho nele. Ele é jogador, cara. E esse foi o problema dele comigo. O Fred, eu fui apitar um jogo muito antes disso tudo, um Fluminense e América. E assim, eu sempre estudei. E foram os primeiros problemas que a gente teve assim. Eu apitei uma falta no meio de campo, no Engenhão até. Eu observei que ele estava no ataque, né? E eu tenho uma boa visão periférica, eu vi que ele vinha, né? Ali começou. E aí, quando ele chegou numa distância, eu já botei a distância. Para aí. Para e toma. Não vem não. Porque aqui comigo é diferente. E aí acho que ele ali sentiu que eu falei assim, ele deve ter pensado, encontrei um cara que vai bater de frente. E engraçado, que isso me levou até, foi um assunto, e agora muitos não sabem, foi até de uma conversa minha com a minha psicóloga.
vamos dizer assim, esse embate que eu tive com ele. E ela foi muito feliz. Eu posso falar porque tô falando de mim, não vou citar o nome dela nem nada, mas é o árbitro, é o Luiz Antônio. E ela falou uma coisa muito pontual. Luiz, geralmente as pessoas quando buscam uma guerra ou têm uma antipatia por você, do nada, podem ser dois motivos. Ou elas querem ser o que você é, ou elas têm vontade de fazer o que você faz. E aí eu comecei a entender a cabeça dele. Falei, pô, tá aí, ele talvez queira ser árbitro. E aí passei a ter um outro comportamento com ele, diferente do que eu tinha em campo. De mostrar para ele que a autoridade era minha. Eu passei a mostrá-lo que eu tinha autoridade e se ele testasse, ele ia ser punido. E não errei com ele também, porque veja bem, eu fui fazer um Vasco e Fluminense e eles não queriam jogar, tá? Foi um jogo horrível, porque todas as decisões eram questionadas, tudo que acontecia eles reclamavam. E aí, em determinado momento, ele faz um foul e reclama. E aí eu falei, bom, chega, né, cara? Chega. Aí, deu um amarelo nele. Ele pegou, abaixou, suspendeu o meião, baixinho pra mim, e eu vendo o atleta que tava no chão, que a falta era contra o Fluminense, ele baixinho, tipo naquela assim, tô aqui arrumando o meião, ele falou baixinho. Ele não repetiu lá, ele não vai repetir isso nunca, se perguntar. Ele virou pra mim e falou assim, eu vou chegar lá fora, vou meter a boca em você na imprensa. E aí, cara, quando ele falou isso, ele falou e vazou pra área. Eu acabei de atender o atleta, falei, agora vou usar a minha estratégia. Fui até ele, na grande área, deixei a bola parada, vem cá, senhor. Peguei o cartão amarelo, pum, botei no bolso e disse pra ele, sem mão na boca, porque eu não tinha que esconder. Repete o que você falou que eu te ponho na rua. Ele não repetiu. A atitude dele foi... E isso acho que magoou muito ele, o eu dele, sabe? Porque ele é muito vaidoso. A maioria deles, mas ele eu acho que é. Não tô falando mal de ninguém. Sim. Vaidade é uma coisa que cada um pode ter, uns tem mais, outros não. E eu lembro que, agora me fala a memória do jogador do Fluminense que veio e ficou na frente. Eu falei, se você continuar, pra você vai ser vermelho. E pra ele, como ele não vai falar, e depois eu pego ele. Ele foi até... Ele até jogou no Bahia. Edson. O Edson era o defensor número 1 dele em campo. Porque tem isso, tá? Eles sempre têm um advogado deles. Eles se protegem. Um protege o outro. E aí quando o Edson cruzou na frente e ficou, eu falei, sai, porque senão é vermelho em você. E ele eu pego depois, porque ele não vai repetir. Ele não vai ter hombridade para repetir. E aí passou durante o campeonato. E aí, por incrível que pareça, um jogo que eu não estava apitando, que eu não tinha nada a ver com o barulho, era o Wagner que estava apitando, ele lembrou de mim. Ele foi expulso, e aí ao sair, tem que acabar o campeonato, só falta na próxima rodada botar o Índio para apitar lá em Volta Redonda. Eu falei, caramba, o que eu fiz pra esse cara? Nada. Eu lembro, eu vi... Então, errei? Também não. Perfeito. Tem mais algum? Tem o último aqui, que eu acho que é o mais famoso. Não, mas aí vai. Que é o do Luiz Fabiano, né? Não sei se é o mais famoso, mas foi o que repercutiu bastante na mídia. Eu lembro também da época que o Luiz Fabiano vem, você aplica o amarelo nele, aí ele vem perto de você para reclamar, aí eu acho que ele dá algumas... Eu lembro que na época, não sei se tem isso na internet, alguns programas estavam tentando buscar o contato que ele teve, que foi embaixo, uns dizem que foi embaixo, não, ele teve um contato embaixo, na sua defesa. E outros falando que não foi um contato para te desequilibrar, né? Que você valorizou, o Índio valorizou, porque não foi um contato para tanto, né? Para ele cair e tal, para ele chegar para trás. Eu sei que repercutiu bastante, né? Queria que você comentasse também isso. Você valorizou, não valorizou? Foi erro seu, não foi erro seu? Conta um pouco aí sobre esse lance. Não errei, porque ele não tinha o direito de invadir o espaço que era meu. Quase me deu um beijo. Nada contra, mas quase me deu um beijo. Aquilo já foi uma ofensa pra mim. Pô, vamos lá. Então eu não errei. O que acontece?
São coisas que acontecem no jogo e que quando o Wright botou um rádio e levou, criticaram tanto ele. Mas eu sou a favor, cara. Eu acho que tinha que ter um sistema de microfonia que conseguisse lá dentro captar tudo que eles falam. Tudo! Porque o árbitro, ele deixa... Olha o que eu vou te falar, um árbitro inteligente, ele deixa de expulsar pelo que ele escuta, mas não pode nunca não expulsar pelo que ele vê. Vocês me entendem? Você escuta muita coisa. E aquele jogo Luiz Fabiano, ele falou, mas foi muita coisa. Não foi pouca, não. Eu não sei porquê também. Eu acho que eles olhavam assim, é o índio. Esse cara comigo não vai não. Porque eles se acham acima da média, né? Esses caras, alguns jogadores, eles se acham... Então o que acontece? Quando bate com alguém, não é que é marrento, né, na língua da bola, cheio de perna. Não, o cara que tem personalidade e coragem deve atrapalhar eles, porque deve frustrá-los naquilo que eles querem fazer ali dentro, que é bagunça, que é desrespeitar, quer não cumprir a regra do jogo. Então, comigo não, meu irmão. E aí ele falou o que ele quis, na hora dele. Só que quando eu tive um motivo claro, que a regra diz, eu puni. O Flamengo num ataque, ele pisa no jogador passivo de amarelo. Eu aplico amarelo. O cara vem de lá pra cá. E eu também, como no Moraes, eu falei, não, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer. E eu fiquei desarmado, eu não esperava. Então eu fui pego de surpresa e eu não sei se foi ele, eu não sei se foi algum jogador. Eu sei que meu pé ficou preso. Talvez até emocionalmente. O choque, né? Aquele momento que você paralisa. Assim, que foi em 2007, eu fui fazer Internacional e Atlético Paranaense no Beira-Rio, e aí chovia muito mesmo, e eu dei um pênalti fora da área. E porque se você jogar na mídia aparece mais as polêmicas, os erros, que graças a Deus são poucos, né? Porque assim, reverter uma falta, um lateral, eu não considero um erro. Interpretação, naquele momento, uma posição. Erro, esse lance eu considerei um erro, que foi esse pênalti que deu a vitória ao Inter por 1-0, gol do Alexandre Pato, num dia que só chovia, e aí também foi doído. Esse foi doído porque doeu dos dois lados, porque foi assim, eu errei mesmo, configurado, e fazer o que, né? Sentir a dor, trabalhar e ir embora. E em 2004, nessa primeira final, quando eu te falei que eu não fui tão bem, foi porque no jogo acho que era Jeder, era o zagueiro do Vasco, agora me faz, ele dá uma entrada no Jean, eu lembro que foi no Jean, que ele vem por cima e pisa no Jean, eu dei só amarelo. E aí também foi doído, porque vendo a imagem, eu falei, caraca, como é que passou esse lance? Muitos falaram que eu fiquei com medo de expulsar, porque era meu primeiro grande clássico. Não foi um erro mesmo. Eu não tive a percepção da intensidade do lance. Teve ponto de contato, teve força, teve intensidade, teve tudo para expulsão. Eu é que mosquei. Isso acontece. Qualquer profissão acontece. Quando a gente pesquisa, né, erros e lances polêmicos, aparecem sempre os mais polêmicos. Isso. Então, se é polêmico, eu não digo que é polêmico, eu digo que é personalidade. Eu tive personalidade de fazer. Não me acovardei e não quis negociar com aquilo que para mim é fundamental, como eu te falei, é a disciplina, cara. Onde não tem disciplina, não tem nada. E eu dou um exemplo simples. Se você não tiver disciplina todo dia para ler alguma coisa sobre aquilo que você faz, você vai evoluir? É o que a gente está falando no início. Não vai. Isso já é uma disciplina. Verdade. Então é claro que a gente é ser humano, a gente não cumpre todas, mas algumas... adquirindo o conhecimento necessário. Agora a gente vai fazer uma mágica, né? A gente vai continuar falando sobre a arbitragem, vai continuar falando sobre alguns assuntos atuais, mas a gente vai fazer uma mágica, né? No instalar de dedos, essa camisa aqui vai mudar de cor agora, tá? Aí, como um passe de mágica, trocou a cor da camisa. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você era árbitro, porque como a gente estava conversando em off,
sangue de árbitro corre na veia, não vai parar de correr, mas agora como instrutor. Queria que você falasse dessa migração um pouquinho pra gente. É bem isso, né? Uma vez árbitro tudo sempre. E ainda serei, enquanto as pernas ainda aguentarem, eu estiver bem fisicamente para apitar. Tô aí, na vitrine, para jogo. Então, amigo, já é uma, vamos dizer assim, de praxe, né? Aos 50 anos, a maioria dos árbitros, dos sonhos. Helicópterozinho passando para ajudar um pouquinho na filmagem. É óbvio. Ao ar livre tem essas coisas, né? Mas tá bem gostosinho, tá melhor do que... Então, aos 50 é de praxe, você para de apitar. E comigo não foi diferente. Eu acho que até se eu tentasse, insistisse, pedisse, eu não pedia para apitar, nenhum jogo, nem para apitar final, nem para apitar clássico, eu não ia pedir para continuar apitando. Sim. Então a federação entendeu que era o momento, e aí em 2019 me fizeram o convite para já em 2020 eu apitar alguns jogos no campeonato de 2020 e migrar para a parte de instrução da federação, porque foi criado, porque tem a comissão, né, propriamente dito, que escala o árbitro, que cuida de indicação para a CBF, e dentro dessa comissão foi criado o CEPEDA, que o que o CEPEDA faz? Ele recebe todos os árbitros provenientes do curso, os novos árbitros, e ali começa a dar palestra, instrução, e isso vai do amador ao profissional, né? Esse ano mesmo a gente já fez a pré-temporada para o campeonato de 2022 da Série A. E me fizeram o convite, eu falei, pô, então tá, faço 2020 e apito meu último jogo e profissional e dou sequência, vamos lá. No meio do ano eu já migro, acabando como um jogador, né? E engraçado, cara, eu digo e repito, eu não encerrei minha carreira ainda como árbitro, eu acho que não vou encerrar nunca, porque eu não fiz meu último jogo profissional, escalado, tipo assim, porque tem essa cultura, né? Se dá ao árbitro o direito de fazer ver a última vez o nome sair na escala, e comigo não teve nada disso, por quê? Porque entrou a pandemia, e aí tudo ficou muito confuso, e como já estava palavrado, eu não mudei minha palavra, continuei, e agora eu faço parte do CEPEDA e sou instrutor da federação, no início ainda, querendo aprender muito, e vamos tentar ajudar os novos e passar algumas coisas para aqueles que acharem que a gente pode contribuir. Perfeito. Aí então você agora está nessa área de instrução, instruindo novos árbitros, né? Auxiliando da melhor forma possível. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso agora na visão de instrutor, né? E de árbitro também, porque você conhece a profissão, não tem jeito. Queria que você falasse um pouquinho da arbitragem atual, né? A formação deles, eles são formados, apitam, começam a trabalhar, só que ano passado a gente teve um índice muito grande de erro de arbitragem mesmo com o VAR, né? Mesmo com o VAR ajudando ali, os árbitros erraram mesmo com o VAR. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre o VAR e sobre esses erros de arbitragem que foram capitais até, né, alguns. Eu costumo dizer que esses erros e a arbitragem atual, ela está muito acomodada. Aí você fala, como? Muito. Porque não se tinha a tecnologia que se tem hoje para o árbitro. Se começou lá atrás com uma bandeira eletrônica. O árbitro não tinha nada. Não tinha ponto, não tinha bandeira eletrônica, não tinha rádio, não tinha VAR, não tinha nada. E aí os árbitros começaram a adquirir vícios por conta de um instrumento que está na mão do teu assistente, que vai te informar um impedimento, uma jogada fora da bola, um gol, não gol. E aí houve um tempo que para se adaptar a isso, o árbitro se acomodou. Aí depois disso, a Federação Carioca foi pioneira em lançar o árbitro atrás do gol. Também, o árbitro começou a delegar aquele que estava lá atrás, que não tinha tal poder, para decisão. Tomar a decisão, e já tinha um rádio, então quer dizer, já tinha bandeira eletrônica, já tinha o ponto, que é o rádio que se usa,
e tinha um elemento lá atrás, o adicional. E aí o árbitro foi abdicando dele mesmo ser o condutor, o responsável, né? Até porque na formação hoje, eu já vejo isso com os novos, é muito assim, você faz o seu, eu faço o meu, mas quem decide? Eu já vejo isso nos árbitros novos, falta o poder da decisão. O chefe é o chefe, não é que você é soberano e vai fazer tudo sozinho, não, mas tem horas que o chefe ele tem que tomar decisões que é da chefia. Sim. Tem hora que ele vai tomar decisões com o grupo. Então, vai corporar e trazer tudo para ele, coisas que venham colaborar para que ele ande bem. A arbitragem não é diferente. E os árbitros centrais hoje, desde a sua formação, eu já percebo essa carência, esse déficit, essa falta de autoridade, domínio da sua autoridade, domínio daquilo que está fazendo. Coisa que no passado se tinha muito, porque não tinha nenhum facilitador. Então eu te falo, já identifiquei e falei o que eu vejo hoje o maior problema para os árbitros novos que estão se formando e que acaba acontecendo lá em cima, na ponta, no profissional. Porque a gente já viu e está vendo que o VAR veio, né? Eu já estou entrando no assunto VAR, ele veio para interferência mínima com margem de acerto acima. O que quer dizer isso? Ele vai interferir o mínimo e vai acertar o máximo. Acertar quando? Um árbitro não vê um pênalti claro, uma agressão, identificar um atleta que teve em momentos oportunos, te dei 3, gol, não gol, impedimento. O que o árbitro fez? Se acomodou. Se eu errar, ele vai decidir. Se ele decidir, ele vai me falar, e se ele falar, eu vou acatar. E aí o cara já vai para o campo sem foco, sem aquela adrenalina na corrente sanguínea, tipo assim, eu não posso errar, eu não posso errar. Não é que você vai errar, mas você tem que mentalizar, eu não posso, porque isso vai te dar um grau de concentração, isso vai te fazer estar envolvido. E o árbitro está indo muito a cavaleiro. Dá para perceber. Não, o VAR chama, eu só tenho que ir lá, consultar, ver onde eu errei e consertar. E ele? Qual é a função do árbitro? Qual é a essência? Não é legitimar o jogo? E está escrito que a decisão de campo é soberana. O VAR, no protocolo, diz isso. Que o árbitro ele pode até, e teve caso, que não foi divulgado, mas a gente pode até buscar, que o árbitro identificou uma possível agressão, ninguém chamou, ele, na sua percepção, chamou o VAR, mandou o VAR fazer a revisão. O VAR fez, viu que efetivamente houve, falou sim, ele foi lá, consultou no monitor, voltou e puniu o atleta. Ele fez o papel do VAR. Ele fez o papel do VAR. Por quê? Porque ele estava envolvido, porque ele estava concentrado, sim, porque ele não estava esperando que decidissem por ele. Ele queria ser o árbitro. Hoje em dia o árbitro não quer ser árbitro, ele quer ser mais um ali, sei lá. Eu percebi claramente isso em alguns jogos. Alguns jogos o árbitro punia, às vezes expulsão direto. O VAR chamava, ele ia no VAR ver. O lance que ele via no VAR era para expulsão, mas só que o VAR falava para ele, eu acho que não é, porque aí ele ia, acatava o que o VAR falou, passava por cima da própria, aí depois gerava aquela polêmica toda. O que se tem na arbitragem, eu passo para eles assim, domínio do jogo, entendimento do jogo. Domínio, você tem que dominar e tem que ter um entendimento. Por que das tuas decisões? Se eu domino, eu sei por que eu estou fazendo aquilo. Se eu não domino aquela matéria, eu vou fazer por fazer. Aí o VAR vai ter que interferir toda hora. Se eu tenho domínio, se eu tenho domínio da regra, dos conceitos, se eu me preparei, se eu estou pronto, por que não fazer? Aí sim, se eu errar, o VAR vai entrar. Mas compete ao árbitro, porque está escrito lá, a decisão final será sempre do sujeito de preto, do árbitro. É ele sempre. É ele. Como a súmula ainda é o documento oficial que é acima de qualquer prova no tribunal. Tem a imagem? Tem. Mas a imagem pode ser editada ou não. O que fala do jogo, dos incidentes, é a súmula. Se o árbitro negligenciar
ele é punido, e se ele ultrapassar, ele também é punido. Então por que no campo abrir mão disso? Estão perdendo para eles mesmos. Pois é. Eu torço para que, acima de tudo, seja perto de 100% de acerto. E por outro lado, a gente vê o árbitro VAR, né? O VAR tá lá na salinha, né? No ar-condicionado. O pau tá cantando lá dentro. O bicho tá pegando. Então, pau de formigueiro. Aí um jogador empurrou outro. O Caio, olha só, sugiro aqui em revisão porque o índio empurrou o fulano. Meu irmão, tu tá sabendo mesmo pra que tu tá me chamando? Eu vi, não foi nada. Que você quer se meter aqui no meu domínio aqui? É igual área. A área é o cemitério do árbitro. Os maiores erros, onde vão gerar maior repercussão, serão dentro da área. Então, entendo eu que o VAR, ali ele tem que ter cuidado para chamar, para interferir. E o árbitro tem que ter mais domínio ainda de área. E tem treinamento para isso, a gente dá treinamento para isso. A gente treina isso, a gente fala isso. Aí você vai me perguntar, mas por que erra? Aí eu te falo, né? Minha visão hoje de instrutor, ou é medo de tomar a atitude que leva ao medo, essa falta de coragem, falta de entendimento do jogo, de ter pulado um muro, subir numa árvore, de entender e, acima de tudo, saber para que você está ali. Eu acho que nesse aí também ainda pode botar junto aí, acompanhar a jogada. Tem árbitro que ele não acompanha a jogada tão de perto, eu percebi isso. A jogada está acontecendo lá, eu acho que talvez por causa disso que você está falando. Se acomodou, achando que o VAR vai ajudar, então ele não acompanha tanto. Entendeu? Aí acaba cometendo. A gente tem, né? Esse ano nós ficamos prejudicados porque não conseguimos fazer trabalho de campo por causa dessa onda toda. Sim. E eu disse isso até no programa que eu fui, que o árbitro precisa de trabalho de campo, né? Precisa ir para dentro do campo, correr, se deslocar, porque o jogador ele repete. O árbitro ele tem que repetir. Só que muitos também acham que já não tem que repetir tanto, já são consagrados. O consagrado vai ser só aquele quando terminar de apitar, que aí vai ter uma notinha lá na... Desculpa a brincadeira. Vai ter uma notinha lá assim, ó. Faleceu o ex-árbitro. Aí tu vai falar assim, eu não preciso fazer mais. Enquanto for árbitro, meu irmão, vai fazer. Vai treinar, né? Vai repetir. A repetição te leva à perfeição. Treinar, disciplina. E os árbitros também tem isso, não querem. Mas na pré-temporada tem o treinamento. Deslocamento. Bola 1 na área, tem a posição certa onde ele tem que se posicionar para jogada tal, mas aí o cara acomoda, como você bem falou. Eu tenho um assistente, eu tenho um rádio, eu tenho um VAR e eu apito pra caramba. Aí, irmão, o cachimbo cai o apito e cai o ar. E aí vai a comissão junto, vai todo mundo junto. E aí vem aquela falácia toda, né? E aí você já sabe como é que é. Tomara que esse ano seja um ano diferente para a arbitragem, eu torço por isso. E quem quer assim, eu tenho um sonho, porque antigamente foi o que a gente falou, o sonho maior era ser jogador de futebol. Uhum. Hoje não, hoje já tem gente que sonha em ser árbitro. Como eu te disse em off ali, tem um conhecido meu que ele gosta da arbitragem. Tem gente que quer ser árbitro. E como é que faz uma pessoa assim? Uma pessoa, tá lá, um garoto, ou talvez um adulto, que quer ser um árbitro. Eu quero ser um árbitro, quero estudar para isso. Como é que a pessoa consegue fazer para chegar? Na minha época, que não tem muito tempo assim, Você vai falar a idade. As ligas preparavam os árbitros também. Agora é só a federação que prepara os árbitros. Então, ela tem um curso que até começa agora, mês que vem, em fevereiro. E aí você tem que ter mais de 18, menos que 30, salvo engano, tá cursando terceiro grau. E querer. Só isso. E mais fácil ainda, você, ao entrar no curso, você automaticamente já começa a trabalhar em campeonatos tipo metropolitano. E isso é um facilitador para o árbitro por 2 motivos. Ele vai tendo o teórico e o prático e ainda vai ganhando um dinheirinho para pagar o seu curso. Em outros tempos não existia isso. Você só fazia o curso, não tinha esses campeonatos preparatórios. Você só ia mesmo apitar depois que você entregasse toda a documentação na federação e desse seguimento. Do mais você não podia. Então tu se virava na várzea para arrumar um dinheirinho para pagar o curso. Hoje em dia não.
É a única federação que faz isso. Você está no curso se preparando, o teórico na sala, no final de semana você está no prático. Perfeito. Consegue conciliar tudo. E ainda ganha um dinheirinho, que digo aqui de passagem, acho legal, porque se ele fizer isso 3 vezes, 4 vezes no mês, ele paga o curso. Perfeito. Então, irmão, com certeza vai fazer e vai pagar verdade, o curso. O curso está quase de graça. Não, pensando por esse lado, em realizar um sonho claro. e não colocar barreiras nos seus sonhos, claro. você está construindo tua carreira. É isso aí. E pagando, já desfrutando de ser árduo. E o curso ainda te ajuda. Sim, perfeito. É bem isso. Perfeito. Então a gente vai fazer um desafio de pergunta e resposta aqui. Eu vou fazer algumas perguntas. Se você for contra ou te desagradar, você cartão vermelho. É esse aqui, né? Cartão vermelho. Vermelho. Entendeu? Se você achar mais ou menos, amarelo. Legal, mas pode melhorar. Amarelo. Tá. Mas se você achar, não, perfeito. Segue o jogo. Beleza? Beleza. Fazer umas perguntinhas aqui e a gente vai lá. A primeira pergunta é: a forma com que o VAR é utilizado no Brasil? Por que cartão vermelho? Muita interferência. Muita interferência. Ele não tem que interferir. Sim. Ele tem que interferir segundo o protocolo. É pouca interferência, maior acerto. Só isso. Perfeito. Agora, puxando um pouquinho para você, não só para você, como todo o Brasil, o preparo da equipe de arbitragem. A forma de preparo. Vermelho? Vermelho. Por quê? Como eu te falei, acho que a primeira coisa que tem que mudar é do profissional. Porque hoje em dia é muito dado ao ar. Me entendam bem. É muito dado para aquilo que está entregando. Eu acho que pode entregar mais. E para você cobrar mais, você tem que entregar mais. Você não tem que esperar que façam. Faça você. E depois cobre de quem quer que seja. Do teu diretor, da comissão, da federação, da CBF, seja lá o que for. O que não pode é, eu errei porque o VAR entrou e me chamou. Não, faz o teu, cara. Assuma o seu papel nesse grande teatro e desenvolva da melhor maneira possível. Faça por onde que as pessoas te respeitem, que você conquiste o teu espaço, entregue o melhor e depois cobre. Não delegue aos outros e, como eu muito escuto, a culpa é do outro. O assistente não viu. Para com isso. Bate no peito, fala, a bola é minha, o apito é meu, o cartão é meu, a decisão é minha. Perfeito. Agora, o suporte para a equipe de arbitragem. O suporte, tudo que é dado pode ser... Você pode... mas você acabou de falar que dá pouco? Não muito. Mas se o árbitro entregar muito, ele vai poder cobrar mais. Então aí eu acho que é pouco. Se o árbitro se fizer por onde, ele vai poder cobrar muito. Porque realmente nós somos cobrados demais. Mas eu entendo que eles cobram porque o árbitro ainda não deu tudo. Entregue tudo. E aí cobre, né? Vou ser repetitivo. Porque assim, tem pré-temporada e os caras ainda podem dar mais. A coisa que eu acho que seria o primordial, a profissionalização. Ou a semi-profissionalização. Aí eu te falo assim, aí eles iam estar entregando tudo e eu ia dizer, eles estão dando o melhor. E o reconhecimento. Perfeito. A atitude de alguns jogadores para com os árbitros. Você acha que tem que ter algum preparo, alguma forma no clube quanto a isso? Educação, né? É o ponto número 1. Tem que ter educação. E quando eu falo da educação, eu digo na formação. É entender que o árbitro ele não é inimigo, ele não vai punir porque ele está lá, porque ele é inimigo de ninguém. O árbitro não é inimigo, ele simplesmente tem que ser alguém que é o mediador, que é o cara que vai se fazer cumprir as regras do jogo. E para isso acontecer, ele vai ter que usar da ferramenta que ele tem, que são os cartões, que é a autoridade dele e que tem que ser respeitado. Mas eu vejo isso muito como um fator da sociedade. Não se respeita nada na sociedade, você vai querer que se respeite no futebol? O futebol é o espelho da sociedade. Pois é. Então tem que mudar
eu acho que é a educação de uma forma geral, até do ser humano aqui fora, para quando chegar no campo, parar com isso. Eu xingo o árbitro porque, isso é costume. Eu quero agredir na várzea, porque isso é um costume. Costume o quê, cara? Tá maluco? Costume de quê? De ser mal educado, de ser irresponsável, de não ter respeito ao seu próximo, ao ser humano e principalmente ao profissional? Não, então é de uma forma geral. Acho que está faltando a educação e formação. E os árbitros usarem o que tem, acabou. E não precisa ser arrogante, não, simplesmente vai lá e faz, irmão, acabou. Eu estou respaldado porque tem respaldo, porque a mídia hoje mostra tudo, consegue mostrar tudo. Então se o cara tá errado, acabou. Acho que é uma questão cultural, né? Porque assim, você vê na Europa, em alguns países da Europa, o respeito com o árbitro é absurdo. Os jogadores respeitam, reclamam. E quando você vê, na maioria das vezes, quando você vê alguém em cima do árbitro, é brasileiro. Sim. É o quê? Educação, né? É mal educado. Então vamos educar esse povo. Se educar é cartão amarelo e vermelho, pra dentro deles. É assim que vai. Não pode ser diferente. Agora, uma última pergunta aqui pra eu te desafiar. Nos últimos anos, né, o Brasil, no modo geral, dentro do ambiente de futebol, está entre 3 clubes. Na verdade, está entre 2. Ano passado foi o Atlético Mineiro, entrou nessa briga, que era Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, como os grandes protagonistas, né? A gente pode botar aí um Atlético Paranaense, que está correndo por fora, a gente pode botar um clube ou outro, mas mais esses 3. E agora está vindo a onda das SAFs, né? Os clubes virarem empresas. E o que você acha disso? Para a melhora do futebol, vai melhorar o futebol? Vai piorar o futebol? Você dá cartão vermelho, amarelo ou segue o jogo? Segue o jogo. Segue o jogo. É uma coisa boa, você acha que vai... Eu vejo assim. Em 2018 eu fiz um curso de gestão na CBF. Já me preparando, né? Vai vir a mudança, então deixa eu começar aqui a entender se de repente seria até um caminho, um clube, trabalhar num clube e tal. Mas acabou que continuei na arbitragem. Assim, eu vejo com bons olhos e nesse momento eu tive a oportunidade de trabalhar com um gestor que hoje está no Audax Bragantino, que era Red Bull, e ele deu uma aula pra gente de gestão, de como ser um gestor moderno, como o futebol é um negócio. E aí eu te falo, não pode ter aventureiro. Se tiver aventureiro é vermelho. Agora, se tiverem pessoas sérias, como a gente viu, né? No Flamengo foi, no Atlético foi e no Palmeiras foi, eu acredito que os clubes têm muito a ganhar. Porque você passa a ter profissionais. Porque antes era muita paixão, né? Sim. E o futebol só não pode ser paixão. E chegou o momento de ser paixão para ser razão. Razão de um grande negócio, razão de um grande espetáculo, razão de atender ao teu público cliente, o teu torcedor cliente. Isso tudo nesses 3 clubes eu tenho visto como positivo. E acredito que as federações também devam ir para esse caminho. E o futuro é esse. É a profissionalização de um modo geral. Aí eu acredito que aí a arbitragem até vai junto. Isso que eu ia falar, eu acho que fica até mais fácil, entre aspas, porque nunca vai ser fácil, mas eu acho que fica melhor, acho que a palavra é essa. Fica melhor para a arbitragem quando o futebol é mais jogado e é profissional. Porque vou pegar o exemplo do Bragantino. Né? O Bragantino virou um clube empresa, começou a crescer, gestão, tudo certinho, já pegou uma final de Sul-Americana, já está disputando uma Libertadores, vai disputar uma Libertadores agora. E você vê que eu acho que quando o futebol fica mais disputado, né, os times estão parelhos ali, eu acho que é melhor para todo mundo. Como espetáculo. O nível da competição sobe, né? Sobe. O sarrafo sobe, é outro patamar. E eu acho que evidencia até mais ainda o árbitro. Sim. A arbitragem, a equipe de arbitragem, porque vai pegar um jogo de 2 equipes grandes, um jogo com uma responsabilidade maior, que exige uma atenção maior, né? Que vai começar a fazer com que ele fique mais ligado no jogo, eu acredito nisso. Sim, e com isso, Caio, eu acredito que vai vir a valorização. Você não vai poder ter... Porque até hoje diz, o futebol é profissional, o árbitro é amador. Não, o futebol também, em determinados momentos, é bem amador. A gente vê isso. O cara contrata um técnico 1 mês, aí o cara fica 1, 2 meses, pum, é mandado embora. Não tenho nada contra, não estou aqui falando que é o errado.
Minha opinião, o clube é aquilo, o problema é do clube, do presidente, seja lá o que for. Quando a gente sabe que qualquer trabalho a médio e longo prazo é o que vai dar resultado. A imediatez nunca é bom. Em nada na vida. A ansiedade em querer fazer as coisas logo não te leva a bons resultados. Agora, se você trabalha, se você estuda, se você tem um bom departamento de marketing, se você tem um bom financeiro, se tem um bom gestor, bons capacitadores, você vai achar bons atletas, você vai achar grandes profissionais que vão estar trabalhando, sendo bem remunerados, e com isso o resultado vai vir, porque você vai ter qualidade no trabalho. E aí com isso eu acho que para todos os segmentos da arbitragem, até o cara que vende o cachorro quente vai ter que se profissionalizar, vai ter que ter uma empresa para botar no lugar certo, para lançar a marca dele. Quer dizer, eu vejo que o mundo está evoluindo. A arbitragem deu um pulo muito grande. O futebol, na questão física, deu um pulo muito grande. Então agora eu acho que chegou o momento de, no segmento da gestão, dar um pulo muito grande. A CBF já enxergou isso, né? Limitou troca de técnico, criou algumas regras que eu acho que vai ajudar e acho que vai ser muito positivo. Perfeito. Então, já falamos vários assuntos durante a sua caminhada, né, a sua arbitragem. Agora eu quero ver, você falou que jogou futebol, quis ser jogador, agora eu quero ver o seguinte, quero te desafiar ali. Ao invés de você apitar, a gente vai fazer uma disputa de pênalti, uma disputinha de pênalti, 3 pênaltis para cada um. Quem ganhar, parabéns. Quem perder, a gente escolhe uma prenda ali, a gente escolhe algum desafio para fazer, aí a gente paga isso aí, beleza? Beleza. Se todo mundo ganhar, segue o jogo para todo mundo e a gente termina feliz, pode ser? Pode. Vamos lá pro desafio então? Vamos. Vamos lá pro desafio então. Fala galera, estamos aqui já no campo. Eu vou desafiar ele, desafiei já, ele aceitou meu desafio, um árbitro jogando futebol. O desafio vai ser o seguinte, nós vamos bater 3 pênaltis, né? E 3 chutes no travessão. Quem ganhar, show, é o campeão. Quem perder, vai pagar uma prenda. Vamos lá? Vamos lá? Eu acho que eu vou perder, mas tudo bem. Vou fazer o seguinte, vou deixar o árbitro começar batendo. Aí eu tenho 2 funções, apitar e bater, né? Esse é o problema. O problema é que se eu defender, ele vai me dar cartão vermelho. Aí... Como ele é árbitro, ele vai apitar. Pronto? Tô pronto. Eu tenho que lembrar que eu tô jogando contra o árbitro. Eu tenho que deixar um pé na linha, isso eu sei. Fui no olho. Uma foi pra sentir e a outra foi pra ver onde você ia. Fui no olho e já era, agora essa eu pego, hein? Será? Pode se antecipar. O cara veio pra defender mesmo, tá vendo? Tá vendo? Essa eu não fui no olho não, que a outra eu fui olhar pra ele, ele mudou. Ajudei, tá? Fui no olho também, fui na tática dele. Essa eu pego, hein? Dava pra pegar. Dava. Mas como eu não sou goleiro, guardei a emoção. Era o último pênalti. Se eu fizer, eu vou estar na frente. Se eu perder, empate. Essa eu vou pegar, hein? Cara. Tô na frente. Que resenha. Tá certo. Tô na frente. Agora aqui. Agora a gente vai tentar acertar o travessão. Vale 2? Travessão vale 2. Beleza? Da onde? Vai ser o quê? Da onde você quer? Sei, você que manda. Pode ser daí, da linha. Daqui, dali? Fora da grande área. Fora da área. Então fora da área ele escolhe o lugar
Ó, fora da área, ele escolhe o lugar de onde ele vai bater aqui, tem que acertar no travessão. Né? Vale 2, vale 2. Não, ele errou porque ele não apitou. Ó. Tô te falando que eu escolhi a coisa certa? Não, agora eu vou acertar. Agora é questão de honra. Falei, né? Jogou a responsabilidade pra mim. Eu tenho 3 chutes. Né? Tenho 3 chutes. Tem que acertar pelo menos um. Pênalti é loteria. Acertar a trave é qualidade. Quero ver, hein? Vamos ver agora. Ih, apitou, eu vou acertar. Cara, tem 2 chances tá aí. Nervoso, tá nervoso. O coração já começa... Se sentiu pressionado. Será que eu vou perder a primeira vez aqui nesse canal? Ih, cara. Tu me desafiou aquilo que tu já treinou, né? Ganhei. Ah, não, bate o terceiro. Vou bater o terceiro, o terceiro só por via das dúvidas. Aí, deu ruim. O cara já treinou, ó. Ganhei. Dei sorte, gelei. Gelei porque ele acertou ali, ó, passou à minha frente, eu falei, meu Deus, e agora? Errei o primeiro, quando foi no segundo eu falei, não posso errar. Sabe que já tinha uma estratégia, né? Eu desafiei ele para bater o segundo, porque ele disse que já tinha ganho, né? Não tinha ganho, tava empate, cada um tinha acertado a trave. Se ele perde, aí eu ia falar, tá empate, cada um acertou, tem que ter mais um para tirar a teima. Mas consegui, graças a Deus, ganhei. Ainda tô invicto no canal, ainda tô invicto. E já vem treinando, né? Mas sabe como eu falei no início? Tá certo. É uma prenda a pagar. Tá certo, você escolhe. É uma prenda a pagar. Vamos pensar numa prenda. Me ajuda a pensar numa prenda aí, produção. Me ajuda a pensar numa prenda. Ó, vou fazer o seguinte. Uma prenda leve, uma prenda leve. Árbitro, professor de educação física, instrutor de arbitragem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar 3 chances para ele acertar o travessão. Se ele acertar, ele tá livre de qualquer prenda. Se ele errar, como ele é da parte da educação física, ele vai ter que pagar 10 flexões. Ainda tô dando a chance para ele se livrar da prenda. Eu acho que eu vou pagar logo a prenda. Prefere pagar a prenda? Melhor. Ah, então vai pagar a prenda. Vamos lá. Então vamos lá. 10? 10 flexões. 7, tá contando? 7. 8. 9. 10, aí. É melhor garantir logo, né? Quero agradecer, muito obrigado mesmo. Nada. Pela entrevista. Quero agradecer também ao pessoal do espaço, cedeu o espaço CEP, né? CEP, Rio. O pessoal cedeu o espaço aí pra gente gravar com o Índio. Torno a dizer, cara, foi uma surpresa grata eu ter conhecido esse cara aqui, porque ele é um cara muito humilde, conversou comigo pelo WhatsApp. É um cara assim fenomenal que eu espero manter essa relação, esse vínculo de amizade, porque ele é um cara da melhor qualidade. Obrigado, tá? Mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, por ter ajudado a gente aqui, contado a sua história pra gente, pra galera aí, né? Queria que você se despedisse do povo aí. Obrigado ao Caio, obrigado a todos, ao canal. Assim, deixar uma pequena frase que eu escutei há anos atrás. Você só não é capaz de realizar aquilo que você não sonha e aquilo que você não trabalha para realizar. Então, sigam em frente, sigam os seus sonhos. Obrigado mais uma vez e vamos em frente. Seguimos. Show de bola. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Tem um helicóptero passando aqui, ajudando a gente. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido,
Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, ativa o sino da notificação, nos siga nas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui embaixo, tá? Siga também o Índio, né? Vou botar a rede social dele aqui também, você siga ele lá, né? Não esqueça de seguir, que ele tem um conteúdo muito bom sobre a arbitragem, né? Ele fala lá sobre a arbitragem atual. Eu gosto muito, eu sempre tô curtindo lá, né, o conteúdo que ele bota, então não esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, tá bom? E se prepara aí para mais conteúdos que a gente tem aí pela frente, tá? Obrigado mais uma vez, Índio. Eu que agradeço. Tamo junto? Fui!